Bem-vindos a mais um vídeo do Sistema de Gestão da Anexo Tecnologia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o módulo de controle de cheques. Neste módulo temos 4 opções e vamos falar brevemente sobre elas. Vamos lá então. Financeiro, controle de cheques. Aqui no controle de cheques a gente tem 4 opções, como eu já havia comentado. Cadastro de banco, cheques recebidos, cheques emitidos e custódia de cheques. Vamos começar do início então. Cadastro de banco. Nessa tela temos os bancos já cadastrados pelo sistema. Como o meu banco é só um banco de teste, não vai ter. Mas, caso o seu venha com os bancos e o que você procure não esteja entre eles, podemos vir em novo e adicionar. Para adicionar um banco é bem simplesinho, temos só duas opções fundamentais, que é o código do banco e o nome do banco. Podemos também colocar o logotipo do banco. Aí é só você carregar uma imagenzinha, ok? A segunda opção é os cheques recebidos. Nessa tela, a gente vai ter os cheques que recebemos dos nossos clientes. Aqui nós podemos controlar a situação deles e saber como é que eles estão. As situações que podemos ter são devolvido, recepcionados, compensados, encaminhados para pagamento, encaminhados para depósito, cheques em custódia ou recebidos em carteira. Vou explicar rapidinho o que cada um deles é, ok? A primeira situação que teremos será o recepcionados, que é quando o nosso cliente nos paga com o cheque e a gente recebe ele. A segunda situação é encaminhado para depósito, que é o quê? É quando a gente encaminha para que o banco deposite na nossa conta. Ele vai analisar e vai nos dizer qual é a situação. Logo depois do banco analisar, podemos ter duas situações: compensados ou devolvidos. Caso seja compensado, deu tudo certo, o dinheiro foi para sua conta e o cheque está recebido, ok? Caso seja devolvido, o cheque foi analisado e visto que não tinha crédito ou qualquer outra situação que daí você terá que ver com o seu cliente. É muito importante que não mande de volta o cheque sem antes contatar o cliente, pois só pode fazer isso duas vezes, ok? As outras três opções será quando a gente não encaminha para o banco. O encaminhado para pagamento é quando a gente pega o nosso cheque que recebemos do cliente e passamos adiante para o nosso fornecedor como pagamento. Então, quando o meu cliente me paga com um cheque e eu não tenho dinheiro para pagar o meu fornecedor, eu coloco o cheque do meu cliente como pagamento para o meu fornecedor. Então, quem recebe o pagamento do cheque é o meu fornecedor e não eu. Mas é um pouco arriscado, já que se o cheque do seu cliente não ter fundo, o seu fornecedor, você deverá para o seu fornecedor, assim como o seu cliente deve para você. Portanto, você vai ter que correr atrás igual. Os cheques em custódia são aqueles que a gente vende para obter o valor antes do prazo. Por exemplo, se eu vou num agiota, por exemplo, eu posso ir num agiota e vender os meus cheques para ele e receber, digamos que 80% do valor total. Eu vou receber na hora, mas caso algum cheque não tenha fundo, você vai ficar devendo para ele. Cheques recebidos em carteira são aqueles que o cliente volta a você e ele pede o cheque de volta e ele paga com dinheiro. Neste caso, você devolve o cheque para ele e pega o dinheiro, portanto, é recebido em carteira. A terceira opção que temos no financeiro, controle de cheques, são os cheques emitidos. Nesta tela são aqueles que nós enviamos para os nossos fornecedores, são aqueles que usamos como forma de pagamento. Nesta tela é interessante porque temos aqui as contas a pagar relacionadas. Então, quando eu vou criar uma conta a pagar e eu coloco a forma de pagamento como cheque, ele automaticamente envia para cá para que a gente tenha controle. Aqui temos as mesmas situações dos cheques a receber. A diferença é que não utilizamos duas delas. Não utilizamos encaminhado para pagamento e nem cheques em custódia. Isso é do interesse do fornecedor. A sequência que vamos seguir é emitidos e recepcionados, são quando nós entregamos o cheque para o nosso fornecedor e ele pega em mãos. Após entregarmos o cheque para ele, ele irá encaminhar para o banco, para depósito. Esse é o status. Depois de ele encaminhado para o banco irá nos responder se foi compensado. Aí está tudo certo, o dinheiro caiu para o fornecedor. Caso o cheque volte e seja devolvido, o nosso fornecedor entrará em contato. Vamos então para a última etapa, que é financeiros, controle de cheques, custódia de cheques. Aqui temos o controle dos cheques que vendemos como custódia, unicamente para fim de registro. Podemos ir em novo e aqui iremos cadastrar o cheque que queremos
colocar como custódia, né? Aqueles que a gente vendeu. Então é só para a gente ter um registrinho de como é que ele está. Aqui iremos preencher a parte de cima com os dados do nosso cliente. Iremos aqui colocar a data de vencimento do cheque e aqui o nome do cliente que nos pagou com ele. Embaixo serão os dados de você, que no caso é o pagador. Aqui iremos falar o valor que será pago e aqui o total, com a data da emissão e confirma. Para fazer o controle de cheques é bem simples e bem fácil. Qualquer dúvida, entre em contato com o suporte anexar. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!